vento. Tem sons que parecem vento, parece que vem para destruir, parece que vem para derrubar. Mas tem notícia do céu para alguém aqui nesta noite. Esse barulho é a resposta do céu. Esse barulho é a resposta do céu. Era como o som de um vento, mas não era vento. Era descida do Espírito Santo. Todos que foram cheios foram 120. Só que lá fora do cenáculo, Jerusalém está lotada. Chama a atenção de quem está lá fora o que está acontecendo dentro daquele cenáculo e começa a encher lá fora. É como se nós estivéssemos todos reunidos aqui, sem ver que lá fora tem uma multidão. E eles de repente acuados ali dentro, porque eles sabiam que Jerusalém, os mesmos que mataram, perseguiram, mataram Jesus, também querem os seus discípulos. E eles estão acuados. Só que agora, depois de serem cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro abre a porta do cenáculo. Pedro diz para eles: varões, aqui não tem ninguém bêbado essa hora. O que está acontecendo aqui é a promessa do profeta Joel, que disse, aleluia, aleluia, que toda carne receberia o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que Pedro começa a pregar. E quando Pedro começa a pregar, começa a chamar a atenção de todos que estão ali. E eu imagino Pedro no final do culto fazendo o convite: tem alguém para aceitar Jesus? Levanta a mão daqui, levanta a mão dali. Talvez André olha e diz: Pedro, você me aceitou aqui. Daqui a pouco alguém olha e diz: Pedro, mais 50 aqui. Pedro, mais 500 aqui. Quantos? Anota o nome aí. 3.000 almas, Pedro. 3.000 almas, Pedro. Aleluia. De 120 agora a igreja virou 3.000. Daqui a pouco dos 3.000 já era 5.000. Oh, glória. Só que isso começa a incomodar os fariseus. O crescimento incomoda. Tem crescimentos que causam dor em alguém. Tem gente que olha e diz: mas como cresceu desse jeito? Mas como é que pode juntar tanta gente? Mas como é que prospera tanto? Mas estudou comigo, mas eu vi nascer, mas eu conheço a história, mas não tem estudo, mas a família não tem nome, não tem sobrenome, não tem casa bonita, não tem cargo, não tem, aleluia, mas está crescendo. Aí a Bíblia diz que os fariseus começam a ficar incomodados. Não estão entendendo o que está acontecendo com aquela seita. É uma seita que cresce. O mestre foi embora, mas a seita seguiu crescendo. Aleluia! O que eles não sabiam é que antes do mestre ir embora, ele disse assim: eu preciso ir. É preciso que eu vá, para que o Pai envie o Consolador. Vocês não ficarão órfãos, não estarão sozinhos, mas vai ter alguém até a consumação dos séculos. Até a consumação. Capítulo 1 de Atos, Jesus sobe. Capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desce. Capítulo 1 ele vai, alguém diz: morreu o dono da seita, agora a igreja morre. Morreu o dono da seita, agora a porta fecha. Mas um dia Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, Pedro. Não prevalecerão, Pedro. Jesus podia ter dito: Pedro, eu vou edificar minha igreja e não vai ter porta no inferno. Não, ele vai dizer: sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. É Jesus dizendo: Pedro, vai inferno, tem inferno, vai se levantar. O inferno vai tentar.
O inferno vai chegar com um martelinho para bater, fechado. Com uma faixinha amarela em cruz dizendo aqui não entra, fechado. Bloqueado. Só que eles têm uma coisa que eles não estão sabendo. Que o mestre disse não vai prevalecer. Vai tentar, mas não vai prevalecer. Vai bater, mas não vai prevalecer. A pombagira foi paga, mas não vai prevalecer. Chucaveira foi pago, mas não vai prevalecer. Tiriri foi pago, mas não vai prevalecer. O inferno não vai prevalecer. A fofoca não vai prevalecer. O adultério não vai prevalecer. A mentira não vai prevalecer. A calúnia não vai prevalecer. O inferno não vai prevalecer. Pode levantar, fariseu. Começou a incomodar. A seita começa a crescer. Incomoda um fariseu a ponto deles olharam para Estevão no capítulo 7 de Atos, um diácono da igreja, e eles olham para aquele homem cheio do Espírito Santo, disposto a fazer a obra, começa a incomodar, vai ser apedrejado. A Bíblia diz que as vestes dele são lançadas nos pés de um jovem chamado Saulo. Aleluia. Um fariseu, doutor da lei, estudou aos pés de Gamaliel. Um homem que não conhecia somente a Torá, não sabia a Torá de um lado para o outro, mas que conhecia também as 613 leis de Moisés. De trás para frente, de frente para trás. Quando o judeu, todo bom judeu com 12 anos, ele era obrigado, o pastor, chegar na sinagoga, chegar no templo e dizer para ele assim: eu quero saber qual é a lei 50 de Moisés. Ele tinha que saber, não era decor. Eu quero que tu me diga qual é a lei 80 de Moisés. Ele tinha que saber. Esse era Paulo, Saulo, doutor da lei, fariseu, conhecedor da lei, mas que se incomodou com a seita que crescia. Para eles a igreja de Jesus era seita. Eles chamavam de seita. Achavam que aquela igreja que estava crescendo estava seguindo mais aquele homem chamado Jesus, que para eles era apenas um nazareno, que para eles era apenas filho de um carpinteiro. E eles vão olhar e vão dizer: vocês estão seguindo mais a esse homem do que as leis de Moisés. Então isso não vem do céu, isso é seita. Aleluia! Aleluia! Para nós vale mais seguir a lei do homem do que a lei de Deus. Era assim que pensava Saulo. Ele começa a ver a igreja crescer, incomoda tanto o crescimento, tanto que ele vai chegar para o sacerdote de Jerusalém e vai dizer para ele assim: o senhor me dá cartas, o senhor me consegue cartas, porque essas cartas eu quero entrar em Damasco. 240 quilômetros entre Damasco e Jerusalém. Essas cartas eu quero autoridade, legalidade, para viajar até Damasco. O que tu vai fazer lá, Saulo? Todos esses que professam a essa seita aí, nessa carta vai me dar legalidade para trazer preso para Jerusalém. A Bíblia diz que era tão cruel o jeito que eles prendiam, da maneira que judiavam. Aqui, como Estevão foi morto a pedradas, diz a história que as mulheres eram arrastadas, que Saulo, ele arrastava as mulheres pelos cabelos, pegava as mulheres judias que professavam a fé em Jesus, ele amarrava os cabelos das mulheres nos seus cavalos e arrastava e só largava quando tivesse em carne viva. Ele tinha cartas para isso. Ele tinha legalidade para isso. Aleluia! E ele agora tem cartas. A lei está dando legalidade para Saulo. Saulo pega as suas cartas, as suas legalidades, monta no seu cavalo, pega o seu exército e cavalga em direção a Damasco. Só que quando ele está chegando em Damasco com as suas cartas, com as suas legalidades da terra, a Bíblia diz que quando ele está chegando, ele ainda está na estrada em direção a Damasco, perto de Damasco.
Daqui a pouco uma luz resplandece ao redor de Saulo. Ao redor de Saulo, aquela luz resplandece de uma maneira que ofusca os olhos de Saulo e ele cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo, a luz sai uma voz e diz para ele assim: Saulo, Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Mas na carta dava legalidade para prender quem professava, para os discípulos que professavam a fé em Jesus. A carta não tinha endereço para o céu, a carta era endereçada a Damasco. A carta não estava endereçada para o céu, tampouco a Jesus. A carta estava dando legalidade para prender todos e qualquer discípulo que professasse a fé em Jesus. Então Jesus chega agora e diz para ele assim: por que me persegues? A carta não era endereçada a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa perseguição na tua vida não foi endereçada ao céu. Glória a Deus, aleluia. Essa legalidade da terra, essa legalidade que o inferno deu para alguém, com o teu nome, endereço, casa certa, GPS, tá indo e dizendo: agora eu levo, agora eu pego, agora eu tiro, agora eu desvio, agora eu separo, agora eu mato. Ei! Antes de chegar no endereço endereçado, a luz do céu vai resplandecer. A luz do céu vai resplandecer. Glória a Deus. Mas o endereço era Damasco. Mas antes de chegar em Damasco, a luz resplandece e a voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ouvindo aquela voz, diz que todos ouviam a voz, mas não viu ninguém. Mas Saulo olha e diz assim: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Mas não conhecia toda a Torá? Mas não conhecia os 613? As 613 leis de Moisés? Glória a Deus. Guardava sábado, guardava isso, guardava aquilo, não podia aquilo, não podia aquele outro, mas não conhecia Jesus. Glória a Deus, aleluia. Conhecia de lei, mas não conhecia Jesus. Tinha estrela no ombro, mas não conhecia Jesus. Tinha legalidade na terra, mas não conhecia Jesus. Sabe de quem que eu tenho medo? De alguém que anda às vezes com o chinelinho trocado, com a roupinhazinha humildezinha, que não sabe dizer glória, que muitas vezes diz um glória, mas que quando dobra o joelho, o céu resplandece. Aleluia! Anel não me assusta, não. Caneta também não me assusta. O que me assusta é alguém que mexe com o céu. Mexeu com o céu. Mexeu com o céu. Ei! Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite: fica tranquilo, que a luta não é contra a tua casa. A luta agora é do céu, mulher. Mexeu com o céu. Mexeu com o céu. Mas Jesus te trouxe hoje para te dizer: hoje eu entro na tua peleja. Aleluia! Remandar abaixo. Quem és tu, Senhor? Sabe o que a voz diz para ele? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues.
Jesus não estava em Damasco. Jesus já tinha virado assunto aos céus. Mas quem ele queria perseguir em Damasco? Os planos de Paulo, de Saulo, em Damasco, não afetava quem estava em Damasco, mas mexeu com o céu. Oh, oh, glória! Eu sou Jesus a quem tu persegues. A Bíblia diz que Saulo agora fica cego. Quando ele levanta do chão, ele abre os olhos. Abriu os olhos, mas não enxergava. Abriu os olhos, mas não via nada. Glória a Deus. De repente, Saulo pensou assim: vou voltar para Jerusalém. Jesus disse para ele: Saulo, levanta-te e vai até a cidade. E lá vão te dizer o que tu há de fazer. Agora pensa, irmã. Aquele que saiu cheio de cartas, cheio de autoridade, montado num cavalo. A Bíblia diz que agora alguns dos homens que estavam com ele vão ter que apoiar Saulo. Vão ter que levar Saulo pelo braço. É aqui, Senhor, é aqui. Qual é a estrada? É por aqui, Senhor. Vem por aqui, é por aqui. Um passinho por aqui, o Senhor vai cair. Tem uma pedra aí, cuidado, é por aqui. Saulo não está enxergando nada. É por ali, Senhor. Vamos por ali, por ali. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Não deixou de ir para Damasco. Só que agora não adiantava nem carta, porque os olhos estavam fechados. Oh, amando, tinha carta, mas não podia enxergar. Tinha endereço, mas não conseguia chegar. Aleluia! Aí a Bíblia diz que ele vai se abrigar na casa de um homem chamado... Aleluia! A casa de um homem na rua, endereço, rua direita. Aí, só que o versículo 10 chama a atenção porque diz assim: e havia em Damasco, depois de tudo isso a Bíblia assim, e havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Glória a Deus, aleluia. Então, se Saulo está indo com cartas para Damasco para prender os discípulos que ele encontrasse, com certeza Ananias era um que seria o alvo de Saulo. Agora, Ananias está na sua casa. Aí a Bíblia diz que vem uma visão para Ananias. O Senhor aparece em visão para Ananias. E diz para Ananias assim: Ananias, tu faz o seguinte, vou te dar um endereço aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando Saulo sai de Jerusalém, sai com o endereço das mãos do homem. Cartas da mão do homem. Ele assim: todos que eu achar de discípulo por aí eu vou prender. Me dá só que é legalidade para isso. Mas do céu não. O céu vem e diz para Ananias assim: Ananias, eu vou te dar um endereço e eu quero que tu vá lá nessa casa. Tu vai no endereço, que a rua, o nome da rua é Rua Direita. Tu vai chegar na Rua Direita e tu vai perguntar por um homem chamado Saulo, com o apelido de Tarso. E tu vai chegar lá, tu vai impor a mão sobre ele e tu vai orar por ele. Aí ele vai dizer assim: mas Senhor, o senhor não tem ouvido falar desse homem? O senhor sabe que estão falando desse homem por aí? Esse homem tem cartas para Damasco para prender os discípulos, para prender os crentes, Senhor. O senhor quer que eu vá orar por ele? Eu vou lá orar por ele. Porque ele está orando nesse momento 3 dias. Paulo, cego, sem comer e sem beber. Ele vai dizer para ele assim: lá nessa rua, a Rua Direita, esse homem que eu estou te dando o endereço onde ele está, ele também está orando. E ele na oração viu tu, Ananias, entrar na casa e orar por ele. Aleluia! Oh, glória!
Mas não era Saulo que tinha que procurar Ananias. Não era Saulo que ia prender Ananias. Agora, o mesmo Jesus chega e diz para ele, vai lá. Porque em oração, ele já teve visão e viu que é tu que vai orar por ele. Mas eu estou perseguido, Senhor, ora por ele. Está fazendo fofoca de mim, Senhor, ora por ele. Quer me matar, Senhor, ora por ele. Mas, Senhor, quer me prejudicar, Senhor, ora por ele. O que ele não estava entendendo, o que Ananias não estava entendendo, é que a carta até tinha legalidade. Só que antes de chegar na casa de Ananias, Jesus corta a legalidade da terra. Oh, glória. Jesus está cortando legalidade da terra hoje. Tem alguém se achando muito grande, dizendo o endereço tá aqui, tá tudo na minha mão, mas Jesus está dizendo, vai cair do cavalo hoje. Cai do cavalo hoje. Cai do cavalo hoje. Não vai te alcançar. Não vai bater na tua porta. Não vai chegar. Já planejou, mas vai ter que ir. Aleluia. Tá tudo planejado. Talvez Saulo, quando sai de Jerusalém, com a sua comitiva, vai dizer assim, algo fácil. Algo fácil. Vai ter festa em Jerusalém. Oh, glória! Oh, glória! Ananias, para não desobedecer a Deus, levanta, chega na casa, na rua direita, bate na porta. Quando vem aquele homem cego, ele sabendo quem é, talvez a vontade fosse matar. Tu tá cego, infeliz, agora eu posso te matar. O alvo fácil agora é tu. Mas sabe o que Ananias vai dizer? Irmão Saulo, irmão Saulo, irmão Saulo, irmão Saulo, irmão Saulo, dá para entender que quando Jesus aparece para Ananias, ele vai dizer para ele assim, tu sabe quem é esse homem? Tá me perseguindo, ele tá querendo dizer, eu não oro por ele de jeito nenhum. Porque ele sabia as intenções do coração de Saulo. Só que depois que Jesus aparece para ele, Jesus vai botar Ananias no lugar dele. Ananias, tu é discípulo, rapaz. Tu é discípulo. E se tu é discípulo, tu é escolhido. Tu é alguém que eu chamei para fazer a minha obra, para vir após mim e ser pescador de homem. A maldade dele não pode contaminar o teu coração. A maldade dele não pode te impedir de orar. A maldade dele não pode te impedir de jejuar. A maldade dele não pode te impedir de servir. A maldade dele não vai te impedir de pregar. A maldade dele não vai te impedir de louvar. Não! Porque a intenção de Ananias não era orar por Saulo. Glória a Deus, aleluia! Mas Jesus hoje aqui vai fazer a maldade de muita gente, desviar do teu coração. Não te contamina.
Aleluia. Não muda a tua essência. Não muda quem o Senhor te chamou para ser. Falou mal, perseguiu, fez fofoca, mas não pode mudar quem tu é. Não quero nunca mais ver, nunca mais eu oro por ela, nunca mais eu jejuo por ele. Ei, o Senhor te trouxe hoje para te dizer: a maldade alheia não muda a tua essência. A maldade alheia não muda aquilo que eu te chamei para ser, mulher. Tá ferida? Tá machucada? Tá doendo também? Tá. Mas o Senhor tá te dizendo: eu sei quem é, mas a ordem ainda era. Intercede, ora e intercede, que através das tuas orações, que a obra do Senhor vai se concretizar. Glória! Só que a gente pensa que é assim, né? Tava perseguindo, queria matar, queria destruir. E assim, o Senhor desce, manda eu orar, manda eu impor a mão. E olha o que Deus estava dizendo, o que Jesus estava dizendo para Ananias: tu vai impor a mão, Ananias, tu vai orar, e ele vai voltar a enxergar. Tu vai devolver a visão para ele. Qualquer um de nós queria um privilégio desse, uma oração dessa. Orar para alguém e voltar a enxergar. E ele disse: não, tu vai lá e vai orar por ele. Porque para mim, olha que isso dói na gente. Para mim, para ti não vale nada. Para ti ele é um perseguidor. Para ti ele é um fariseu. Mas para mim, Ananias, ele é vaso escolhido. Para mim, Ananias, ele é vaso escolhido. Mas tá me perseguindo, é vaso escolhido. Oh, amandore candarabaixo, mandarai. Tá, Senhor. Vou orar, vou devolver a visão através da oração e pronto. Tudo que Paulo fez, Estevão morto, todas as maldades. Eu pensando, se fosse eu, diria isso para Jesus. Mas sabe o que Jesus vai dizer para Ananias? Ele vai aprender. Ele vai ver o que é sofrer pelo meu nome. Ele vai entender o que é sofrer pelo meu nome. Sabe o que é Deus dizendo? Sabe o que o céu está dizendo para nós nessa noite? Não te preocupa. Porque eu sei como tratar com quem. Aleluia! Tu só, Ananias, deixa que o resto quem faz sou eu. Tu não vai precisar levantar a mão. Tu não vai precisar dar resposta. Tu não vai precisar botar no Facebook. Tu não vai precisar dar recado, não. Porque Jesus está dizendo: eu sei. Eu conheço. Por horas tu ora e deixa que o resto quem faz sou eu. Por horas tu ajuda a converter e deixa que o resto quem faz sou eu. Aleluia! Mas Senhor, tem perseguido, Senhor, tu pensa que eu não sei? Mas Senhor, tem tirado a minha paz, Senhor, tu pensa que eu não sei? A autoridade não está na nossa mão, não. O Senhor está dizendo hoje. Glória, glória, aleluia. Deus sabe como tratar a filha. Deus sabe como tratar a filha. Eu conheço, sei das afrontas.
sei das lágrimas de dor, mas quem trata sou eu. Quem apenas faz a minha vontade e deixa que o resto eu faço. O resto é Ele que faz. Glória a Deus, aleluia. Eu fico imaginando agora a comitiva de Paulo, esperando Paulo para voltar para Jerusalém. Paulo chegar e dizer assim: voltem para Jerusalém e levem um recado meu para o sacerdote. Glória a Deus, aleluia. Digam para o sacerdote que não era seita, eram discípulos de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E que hoje eu faço parte deles. Glória a Deus. Alguém te persegue porque não reconhece Jesus na tua vida. Alguém te persegue porque não reconhece quem é teu dono. Oh glória! Oh glória! Mas Paulo, a partir de agora, já não volta mais para Jerusalém. Aquele que era perseguidor agora vira perseguido, porque Deus disse: ele vai entender o que é sofrer pelo meu nome. Ele vai entender o que é ser perseguido. Oh glória! Oh glória! O Senhor vai mostrar para alguém, aleluia, que Ele verdadeiramente é na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Glória a Deus. Alguém olha, moça, e duvida. Alguém olha e não entende. Aleluia. Alguém olha e debocha. Alguém olha e diz: não tem condições. Mas Jesus está dizendo: deixa falar. Porque eu vou mostrar que eu sou verdadeiramente na tua vida. Deixa falar. Quem dá o crescimento é Jesus. Quem faz a obra é Jesus. Alguém vai olhar, vai perseguir, vai apedrejar, vai apontar, mas no final das contas vai ter que dizer: eu vou ficar é por aqui mesmo, porque eu entendi que é Jesus, eu entendi que não é obra da carne, eu entendi que não é vontade do homem, entendi que não é carta da terra, eu entendi que é autoridade do céu. E o Senhor está te dizendo hoje te dou uma autoridade diferente. Está descendo autoridade diferente. Autoridade diferente. Alguém vai olhar e vai dizer verdadeiramente: é Jesus. Tu vai abrir a boca e alguém vai dizer: é Jesus. Eu nunca vi falar assim. Eu nunca vi cantar assim. Eu nunca vi orar assim. É Jesus dizendo: sou eu. Sou eu. Sou eu. Alguém vai chegar e tu vai dizer: mas eu não queria ver essa cara. E Jesus está até dizendo: impõe a mão e ora. Impõe a mão e ora. Alguém vai chegar, tu vai impor a mão e vai orar. E a obra Jesus vai fazer, que é para mostrar que é Ele na tua vida. Quem duvidava vai ficar. Quem duvidava, Jesus vai mostrar. E a autoridade que Ele está te dando hoje é para o nome dele ser glorificado na tua vida. Termina hoje
Se tem alguém para crer que termina hoje a perseguição na tua casa, fique em pé de Jesus. Tem alguém para crer que termina hoje a perseguição contra a tua família? Tem alguém para crer que termina hoje a perseguição contra teu casamento? O inferno caiu por terra hoje. O inferno caiu por terra hoje. O inferno caiu por terra hoje. Glória! O perseguidor caiu do cavalo e errou o endereço. Glória! Glória! Eu quero convidar os irmãos a passarem aqui à frente. Nós vamos orar para terminar. Prepara o louvor aí, aleluia! Aleluia! Tem alguém hoje aqui que nos visita? Vamos passar aqui na frente, vamos passar. Tem alguém que nos visita hoje? Que ainda não confessou a Jesus ou são todos da casa?